CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Conforme nós anunciamos, está aqui nos estúdios da Rádio CBN o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, agora deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, ele que é do PSL, o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente quer agradecer a gentileza do senhor de atender o convite e falar com a CBN. Dr. Luiz Ovando, bom dia. Bom dia, Otávio, eu que agradeço. É uma satisfação poder estar aqui e falar com seus ouvintes. Bom, a gente ligou para o senhor, falei, precisamos apresentar o Dr. Luiz Ovando para os ouvintes da Rádio CBN que acompanham o nosso trabalho jornalístico diariamente aqui. Depois da vitória, o senhor já disputou algumas eleições, não teve êxito nas primeiras eleições, e agora o senhor se conseguiu, vai representar o Mato Grosso do Sul em Brasília, é do mesmo partido do presidente da República, um partido que aqui no estado elegeu 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, uma senadora da República, diferentemente de alguns grandes partidos que diminuíram, o PSL surge forte. Como é que o senhor se vê neste momento e que o senhor terá também papel importante nos próximos 4 anos representando o nosso estado e o país? Otávio, primeiramente é sempre importante a gente enfatizar que é um privilégio, né? Quando a população te escolhe para representar, ela diz para você assim: eu confio em você. Eu estou te dando, né, uma carta branca assinada para você desempenhar. Claro que isso não é de graça. A população foi investigar a sua vida, sabe quem você é, de onde você vem, o que você pensa, quais são os seus princípios, valores, né? E, naturalmente, o seu currículo, a história de vida, né? Isso passa a ser importante. Então, eu me sinto privilegiado por ter sido escolhido pela população e também desafiado, né? Porque aquilo que se apresenta em termos de oportunidade, desafio ali no Congresso Nacional, passa por aquilo que a gente falou, que é exatamente a questão da saúde, a questão da família, a questão de valores e princípios, né? A questão da valorização da mulher, que infelizmente o pessoal tem muito discurso, mas na hora da prática você vê cada vez mais violência, enfim. São situações que a gente levanta, já vem defendendo há muito tempo, nesses 20 anos de atividade política partidária, mas que infelizmente, como você bem disse, a gente não teve êxito, e agora é a grande oportunidade. A população, ela deu um sinal, deu um recado muito grande, e isso nós já falamos aqui várias vezes depois das eleições. Esse recado foi tirado do cenário, e tirou do cenário sim, no país todo e aqui no Mato Grosso do Sul, muitos nomes que vinham já há décadas aí fazendo política ou não cumprindo com aquilo. O senhor acredita que essa renovação, o senhor inclusive é parte dessa renovação total, isso deve continuar? Foi um primeiro momento, foi um primeiro recado? Eu acho que sim, né? Na verdade, a gente não pode se esquecer de que a história é cíclica, né? Se você for historicamente aí para a questão da Revolução Industrial, que antes existia a questão do apelo socialista e logo depois a miséria saiu do campo, veio para a cidade, aí os socialistas se apresentam dizendo que o feudo não deixava o indivíduo evoluir e tal. A gente tem que ficar muito atento com isso, né? Por quê? Porque nós entramos agora numa fase com uma opção marcante do ponto de vista do socialismo que existia nesse país e que existe ainda, sem dúvida. Isso não acabou, né? E o que a gente discute? A gente discute exatamente a oportunidade do indivíduo desenvolver suas potencialidades, o que com o socialismo é meio limitado. Você recebe o seu quinhão, tá aqui a sua situação, você não vai, não se mexe, fim do mês você tem aquilo que é correto, que é certo, né? E você não se mexe, né? O liberalismo facilita isso. Então nós estamos numa fase, né, em que o liberalismo acena com grandes chances de transformação. E aí não tem jeito, é a economia que vai fazer a diferença. E a população deu um voto de credibilidade para Bolsonaro, e todos aqueles que estiveram alinhados com Bolsonaro se privilegiaram, se beneficiaram disso, e a população está de olho, a população vai cobrar. Porque o que se fazia antes? O que existia antes nada mais era do que simplesmente vem aqui, eu vou te dar o seu benefício, eu vou comprar o seu voto e tal, e depois eu não tenho mais compromisso com você. E fazia-se o que se queria, né? Hoje é diferente. Então eu quero crer que daqui para frente a população vai estar antenada, sintonizada, observadora, perspicaz em cima do político a quem ela deu crédito através do voto e elegeu,
para que possa cobrar e fazer a diferença que a população quer. A população quer desenvolver. Nós precisamos de um projeto de nação nesse país, o que até então não teve. Teve um projeto de poder, lamentavelmente. Agora nós precisamos de um projeto de nação. O que é isso? Desenvolver o potencial do povo. O senhor fala no liberalismo, e o Bolsonaro, exatamente essa é a linha, não vou nem dizer ideológica, mas política que ele vai implantar, já está implantando, e tem feito escolhas muito voltadas para isso, inclusive, né? O grande desafio talvez não seja implantar isso, mas seja superar talvez a opinião contrária, as ideologias contrárias que estiveram no comando do país por 15 anos. O senhor acha que esse vai ser um problema a ser superado? Você sabe o que Otávio? Eu da condição de médico, né? Não é difícil a gente fazer uma analogia para poder mostrar isso à população. O que é um médico? O médico é um socialista. Né? Veja, quando você chega no hospital, vamos considerar arrebentado de um acidente. Ou você fez uma pneumonia, um problema biológico te agrediu e a sua resistência caiu e você está com comprometimento pulmonar, com uma insuficiência respiratória. Ou você, por algum motivo, pegou uma virose que comprometeu o seu cérebro. O que o médico faz? O médico te deixa hibernando ali em repouso, porque o repouso faz parte, provê meios através de medicamentos e procedimentos para que você possa recuperar a sua saúde. Assim é o socialista. Né? À medida que você vai recuperando a sua condição biológica, você vai sendo estimulado a recuperar as suas funções de uma maneira geral. A primeira delas é exatamente a osteomuscular, a função motora. E aí você respira melhor, você come melhor, daqui a pouco fala assim, doutor, eu tô bom hoje. Ah, você tá bom? Então alta, vai embora. Vai tocar sua vida. Tá. O socialismo não é a mesma coisa, só que o que aconteceu? O indivíduo não teve, por questões sociais, oportunidade de desenvolver o seu potencial. Ficou analfabeto. Não desenvolveu, não tem uma habilidade. O que acontece? Vem o governo como médico e diz assim, olha, eu vou te dar o seu quinhão aqui para você não passar fome, para você recuperar. E nós vamos desenvolver o seu potencial. Esse é o correto. O que o partido anterior do poder fez? Usou isso para mantê-los sob domínio, vassalismo, isso se chama, e fez com que o indivíduo fosse simplesmente fonte de voto. E é o que acontece na grande maioria das pessoas menos favorecidas. O Bolsonaro quebrou esse ciclo, né? Então nós vamos quebrar isso. A hora que você vem com o liberalismo, o socialismo ele continua, ele é importante em determinadas situações, assim como a questão médica, que a gente mostra aqui de forma muito clara e pedagógica até. Mas a hora que você está em condição, caminhe pelas suas próprias pernas, é isso que a gente quer. Pessoas saudáveis socialmente. E lamentavelmente o socialismo no mundo, principalmente o que existe na América do Sul, não tem procedido dessa forma. E nós temos que quebrar isso, nós temos que mudar essa concepção. Você vai continuar sendo atendido dentro das suas necessidades. Mas a hora que você tiver condição, e esse é o objetivo, porque ninguém pode ficar doente a vida inteira, ou você morre. O Estado não tem condições de bancar. Exato, não tem condição de fazer isso. E nós temos o potencial do Valdir, o potencial seu, o meu, da Isabelle, é grande. E nós não descobrimos isso quando nós ficamos sendo protegidos, paparicados, como é muito próprio do governo socialista. O senhor é médico. Nós estamos aí diante de uma situação que vem gerando debates pró e contra, e opiniões, e muita gente escrevendo às vezes o que não sabe com relação ao mais médicos. É um desafio a ser superado, o governo de Bolsonaro vai superar isso, nós vamos pagar um preço por conta dessa retirada dos médicos daqui, ou o senhor acredita que isso vai se ajustando? Olha, esse mais médico é uma falácia. Eu vou dizer isso para vocês aqui, alguém que deve estar ouvindo, vendo, talvez não goste, uma falácia. Por quê? De uma maneira geral, isso tem trabalhos científicos mostrando, Otávio, que se você conversar com o paciente, 80% dos diagnósticos são feitos. Claro que o médico tem que ter experiência. E também 80% das doenças são autolimitadas. O que quer dizer isso? Elas começam, com médico ou sem médico, elas resolvem. Tá percebendo? Com médico ou sem médico, resolve.
Então, o que as pessoas hoje, num distanciamento, hoje nós estamos muito próximos em termos de comunicação, mas muito distantes do relacionamento. Isso não tem em casa. A mulher briga com o marido, se desentende com o filho, ela tem uma dor de cabeça, tem uma tontura, tem uma dor de barriga, uma dor nas costas, o que ela quer? Médico. Mas não é médico, ela precisava era retomar o relacionamento, reatar a convivência familiar. Aí vai no médico, porque tem dor nas costas que está sempre incomodando, ou a tontura que não deixa ela trabalhar adequadamente. E de uma maneira geral, quando chega nesses médicos mais médicos, e aqui apenas um destaque, isso foi feito, inclusive o revalida, de 698 desses cubanos que fizeram essa prova, só 2 foram aprovados. Isso mostra que o conhecimento deles do ponto de vista médico é limitado. Eu não digo que eles não tenham algum conhecimento médico. Então eu disse que é falácia exatamente por isso. Na verdade, esses indivíduos vieram para cá e dentre eles tem aí uma infinidade, isso é sabido de todo mundo, uma infinidade de agentes, de policiais, de indivíduos preparados para fazer treinamento de guerrilha e outras coisas mais, e tem um pouco de conhecimento de enfermagem, um pouco de conhecimento médico e tal, e faz. Então, essa coisa vai ser superada com muita facilidade. Aquilo que se paga para esse médico, se você pagar para o clínico, por isso eu fiz questão de você colocar aí clínico e cardiologista, se você pagar para o clínico, você vai encher e vai ter gente de muito boa qualidade. O que o governo do PT nunca fez foi ter uma política de saúde para priorizar o clínico que resolve. Aquele médico que com a conversa põe a mão, não precisa fazer exame. Nós estamos vivendo uma medicina hoje totalmente deturpada, nós precisamos discutir a medicina de uma forma muito mais elegante, de uma forma muito mais abrangente e resolutiva. O que não está acontecendo, porque todo mundo que fala de medicina, você pode observar nas suas entrevistas. Não, nós vamos construir, nós vamos comprar, nós vamos pôr o equipamento, vamos pôr isso. E o médico que faz a diferença? O equipamento não anda sozinho, ele é mal interpretado se você não tiver uma pessoa de qualidade. E isso fica caro e não resolve. Então aquela dona de casa que brigou, que se chateou, o marido que se aborreceu, teve dor de cabeça, vai no médico, ele quer alguém para conversar. E alguém para conversar, você pode conversar com o mendigo na rua, como você pode conversar com o jornaleiro, como você pode conversar com o médico cubano e com qualquer um. O que na verdade é preciso retomar o relacionamento humano e resolver o problema clínico. Doutor Luiz Ovando, deputado federal eleito, conversando aqui conosco na CBN. São 9h20, vamos para o intervalo e já voltamos. Minutos a gente volta a conversar com o deputado federal eleito por Mato Grosso do Sul, doutor Luiz Ovando. Doutor Luiz Ovando, a Jair Bolsonaro, presidente, tem feito algumas escolhas e essas escolhas têm agradado muitos a uns e desagradado a outros, e a gente tem visto aí que o astronauta Marcos Pontes, o juiz Sérgio Moro e nomes importantes aí estão sendo indicados por ele. O senhor acredita que isso tudo vai dar uma base forte para que ele faça um bom governo? Como é que o senhor tem avaliado as escolhas? Eu acho muito boas, sabe, Otávio? Não são opiniões tendenciosas, né? A gente está aqui sintonizados na Globo News também. Roberto Castelo Branco aceita convite para a Petrobras. Exato. Mais um nome, Tereza Cristina, ministra aqui para o Mato Grosso do Sul. Por favor, pode continuar. Não, mas eu digo assim, isso que você está colocando ali, né? Roberto Castelo Branco, né? Convite para a Petrobras. É um indivíduo que certamente deve ter uma história e por isso levar com seriedade a condução dessa empresa nacional criada em 1954, se não me engano, por Getúlio Vargas, né? Em que é um orgulho nacional e na época, né? A candidata a presidente, a Dilma, acusava o José Serra exatamente porque o José Serra iria privatizar a Petrobras. E hoje a gente entende por que ela enfatizava muito isso, mexendo com o orgulho dos brasileiros, né? A Petrobras é um orgulho nacional e vê o que aconteceu. Se tornou uma vergonha nacional. Pilharam, né? A Petrobras, né? Mas felizmente ela está conseguindo se levantar com a ajuda de todos os brasileiros, pagando um combustível mais caro, mas é necessário para que você possa recompor tinha o papel reservas. Justamente o contrário, né? Era Exato. Baratear o valor do combustível para nós. Baratear o custo. Mas eu acho especificamente que o Bolsonaro está fazendo as escolhas afinadas com as suas proposições. O Bolsonaro é um patriota, Brasil acima de tudo, ele diz isso, né? O meu partido é o Brasil, é o país.
né? E claro que ele quer dar uma condição de que as pessoas dentro dessa nação, de um projeto de nação, desenvolvam. Então, por isso eu acredito que tudo que ele está fazendo, quer dizer, todos esses ministros, não tem por que questioná-los, né? A gente ter no Ministério da Justiça um juiz que conhece a coisa, né? Agronegócio, ou seja, Ministério da Agricultura, uma pessoa que conhece, sempre trabalhou e é representante do agronegócio nacional. Ciência e tecnologia, um cientista, né? Da economia, o indivíduo formado nas melhores universidades americanas, com PhD e que conhece, não é um neófito na coisa. Enfim, só pode dar certo. O senhor acredita, o senhor tem acompanhado mais, o senhor é do partido, teve uma eleição, teve um alinhamento, venceu a eleição, já teve contato naturalmente com o presidente. O senhor confia na capacidade do Jair Bolsonaro? Eu confio. Você veja, se a gente fizer uma análise, vamos nos reportar aqui aos americanos, Bill Clinton. Bill Clinton teve um monte de problemas do ponto de vista até moral, né? A gente lembra disso, ele teve 2 eleições, foi reeleito. Isso. Mas foi uma época em que os americanos estiveram numa fase muito boa do ponto de vista social, político, econômico. E Bill Clinton era um indivíduo que aprendeu a delegar. O político é aquele que tem que ter uma experiência de vida, ele não conhece obrigatoriamente detalhes técnicos sobre todas as pastas, senão seria impossível você ser. Agora, é um indivíduo que tem que ter percepção, sensibilidade para ver o que é prioritário, porque a decisão é dele, né? Eu acredito que o Bolsonaro tenha essa sensibilidade, até porque no Congresso, durante 28 anos praticamente atuando, existe crítica sobre isso, não apresentou projeto, então o pessoal desconhece. Ele tem uma lista muito grande de projetos, que não foram de impacto, né, nacional significativo, mas ele sempre esteve defendendo situações críticas no Congresso Nacional. Uma delas foi exatamente por implantação desses mais médicos aí, que ele alertava sobre essa questão lá. Mas então, eu acredito que ele seja uma pessoa realmente sensível, preparado para ser presidente e delegando, inclusive, as pessoas competentes. Esse discurso terrorista de que a democracia pode estar em risco, senhor, como é que o senhor avalia isso? É importante perguntar para o senhor também. Esse povo que fala em democracia sempre defendeu a ditadura do proletariado. Eles nunca defenderam democracia, coisa nenhuma. Isso aí no comunismo chama-se centralismo democrático. Você junta um grupo, decide e manda a ordem para os outros fazerem. Isso não é democracia nenhuma. Então não tem risco nenhum a democracia. Pelo contrário, está mais sólida agora. Muito bem. Conversamos com o doutor Luiz Ovando. Eu quero deixar espaço para o senhor se dirigir ao ouvinte que está acompanhando o senhor agora, para que o senhor possa dar o seu recado final. Otávio, eu agradeço aos ouvintes da CBN, agradeço a oportunidade, ao Valdir, o nosso técnico aqui, a Isabelle, né, que nos concede essa facilitação de podermos trazer os nossos pontos de vista e as pessoas conhecerem um pouco mais quem que é doutor Luiz Ovando. O doutor Luiz Ovando é muito conhecido medicamente como professor também do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aposentado da Uniderp, da residência médica na Santa Casa. Mas como político e suas ideias, não. E eu agradeço a oportunidade, porque é realmente uma grande chance de a gente colocar para a população, para os seus ouvintes, os ouvintes da CBN, o que a gente pensa, o que a gente vai levar à frente e como a gente vai proceder. Muito obrigado. Desejamos sorte ao senhor nesses próximos 4 anos. Obrigado. 9h30, agora em Mato Grosso do Sul, nós conversamos com o Dr. Luiz Ovando, deputado federal eleito pelo PSL para o Mato Grosso do Sul. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Você vai poder acessar, rever, compartilhar, enfim, conhecer um pouco mais das ideias, dos projetos do deputado federal para o Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Ovando. 9h30. CBN Campo Grande. O futebol internacional também é destaque na CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.